Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 74. E todo sábado, às 10 da manhã, tem um novo episódio que vai ao ar pela Rádio Porto Gravatá, pelo Facebook da rádio e também nos canais do Spotify e do YouTube do Vivi e Aprendi Podcast. E se você não nos segue lá no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast, porque sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Você já deve ter percebido que nós estamos aqui num ambiente diferente. Hoje nós estamos gravando um episódio muito especial num evento chamado Piquenique, organizado pelo Núcleo da Mulher da City, que é uma associação de Tubarão. Está acontecendo no Hotel Sandrine, em Termas da Guarda, Tubarão. E se você escutar alguns barulhos meio estranhos, é porque nós estamos do lado da piscina do hotel e tem muitas pessoas curtindo a piscina nesse momento. E tá também caindo uma chuvinha aqui, dá para escutar o barulho da chuva nesse momento. Então esse evento, que é um evento feito por mulheres para mulheres, traz uma temática muito sobre a saúde feminina, o cuidado, a valorização da mulher, e são todas mulheres empreendedoras. E aqui comigo estão duas maravilhosas que eu vou apresentar agora, que é a Fátima Soares Nunes, a Fátima que é casada com o Érico, mãe da Franciele, do Felipe e do Éricris em memória. Ela é uma psicopedagoga, designer de interiores, ela é especialista em Feng Shui, empreendedora e escritora. Viaja o mundo aí levando uma mensagem forte. Ela é uma mulher espiritualizada, conectada com o universo, com a natureza, com a ancestralidade. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa daquelas... Eu costumo dizer que a gente não nada no raso, a gente dá um mergulho lá nas profundezas e é o tipo de conversa que eu mais amo ter aqui. Então, obrigada, Fátima. E eu tenho aqui também comigo a Lilian Cristine Correia dos Santos. A Lilian é irmã da Daniela Correia, que para quem nos acompanha aqui, foi o episódio número 71 ou 72. A Dani tem uma história muito forte de superação do câncer. Ela ressignificou, ela tem uma mensagem de transformar o trágico em mágico. Ela escreveu um livro, dá palestras. E se você assistiu esse episódio, você vai lembrar que a Dani falou muito da irmã dela, que era quem a acompanhava no tratamento, quem a acolheu como mãe. Então tá aqui a própria, a Lilian, que é a irmã da Dani, que é psicóloga também e confeiteira nas horas vagas que não são vagas. Ela vai nos contar mais sobre isso. Muita gratidão por vocês estarem aqui, por nos permitirem conhecer a história de vocês e por vocês compartilharem a mensagem forte que vocês têm para chegar, então, ao mundo também. Obrigada, Fátima, obrigada, Lilian, e sejam muito bem-vindas ao Vivi e Aprendi Podcast. Dani, muito obrigada, é uma honra, né, tanto para mim quanto para a Lilian, estar aqui com você e poder participar e compartilhar, né, partes da nossa caminhada para agregar alguma coisa para essas mulheres que estão vindo, né, para ter um olhar diferenciado para o mundo, administrar com maior leveza as suas vidas, as suas histórias, porque para tudo tem um jeito, né? Então, vai ser muito bacana a gente poder fazer esse compartilhamento e a gente fica muito feliz de poder estar aqui participando com vocês. Bom dia, Dani, bom dia a todos, a Fátima, né, minha colega. É um prazer a gente estar aqui hoje, com certeza, nesse evento que já estamos na 3ª edição. É um evento que traz muito conhecimento para a gente, agrega muita coisa no nosso dia a dia, como pessoa, como profissional. Começamos com poucas mulheres, hoje a gente já está aí, esgotamos os ingressos, né, Fátima? Isso foi muito gratificante para a gente, né? E trazendo pessoas do nosso convívio, do nosso trabalho, para que viva isso também com a gente, que tudo que é bom, que a gente tem para aprender, a gente tem que trazer também pessoas juntas conosco, né? Para que a gente possa estar dando essa qualidade de vida, esse aprendizado, que não fique guardado só para nós. A gente está aqui nesse mundo para se ajudar, né? Uma troca, uma empatia aí, para que a gente traga coisas boas para a gente, mas também para o próximo, né? Muito bom. Eu acredito fortemente que a saúde, a nossa completude,
ela tem alguns pilares essenciais. E alguns desses pilares, eu acredito ser a espiritualidade e a saúde mental. Então, nós temos aqui 2 especialistas nos 2 temas. Eu quero explorar um pouco mais sobre isso. Fátima, você é uma pessoa que eu já senti, quando eu cheguei aqui, que todo mundo te admira muito. Que todo mundo tem como você, assim, um ser de luz, de conselheira. Eu já percebi isso, como você é admirada, respeitada e amada por essas mulheres aqui. Ela é a nossa referência do grupo. Eu senti, ninguém me disse isso, mas foi perceptível. Obrigada. E eu quero entender, então, sobre essa questão dessa sua conexão com o Criador, com o universo, com a ancestralidade. Quando você sentiu esse despertar e como foi esse despertar? Então, Dani, isso aí eu costumo dizer que é quase uma história milenar, né, minha. Eu tinha 12, 13, 14 anos por aí, e eu tinha uma amiga na escola que ela era oriental, e o nome dela se chama Yoshi Okuyama, com maior respeito, memória, já. Onde eu ia fazer muito trabalho na casa dela. E eu percebia algo diferente dentro daquela casa. E eu não sabia, não entendia o que era, né? Eu tive meus pais que eram muito espiritualizados e que nos trouxeram dentro dessa plataforma, né? Meus avós também. Então, mas para mim era tudo muito diferente, né? Do que uma vida normal, digamos assim, colegial. E eu eu perguntava, por que isso, por que aquilo, por que tem isso aqui, por que tem aquela cor ali, por que... E elas foram me explicando, mas eu não tinha noção. Imagina, 13, 14 anos, né? Uma menina morava em Lages, né? Uma cidade pequena, para nós capital era Florianópolis, pensar em sair de Lages muito pouco, né? Pensar em ir para o mundo menos ainda. Então, mas eu fui indo. Depois não tinha a internet ainda na época, né? Então era biblioteca. Eu fui tentar ir buscar nas bibliotecas alguma coisa que me falasse por que daquela energia, por que tudo aquilo. E fui aprendendo muito lentamente, até que descobri, né, em São Paulo, o Instituto Brasileiro e Internacional de Feng Shui, e eu me joguei, mas isso eu já tinha lá meus 20 e poucos anos, eu acho, mais ou menos, né? Já estava morando em Tubarão, já estava casada, já tinha filhos, mas aí eu descobri, fui atrás para mim me interiorizar mais com isso, né? E aí foi onde eu comecei, então, a me especializar dentro disso. E uma coisa muito forte que eu sempre tive na minha vida, né, foi Deus. Então, eu sempre entendi, né, através da minha plataforma familiar, que você nunca ia estar sozinha no mundo. Você tinha um pai maior, né, que era Deus. E que ele ia te salvar em todas as situações. Ele que ia olhar por ti em todas as situações. Então, Deus, eu acho que é uma coisa universal, independente de qualquer outra seita, qualquer outra religião, qualquer outro afeto por qualquer outra cultura, né? Deus é único. Se as outras culturas e os outros afetos existem, é porque Deus criou, né? É um único Pai. Foi Ele que criou o mundo. Então, todos os elementos do universo, para mim, são muito importantes. Para mim, fazem parte da minha vida, né? Eu cultuar a natureza. E aí eu já vim de lá com essa cultura muito naturopata, muito natureza, né? E querer entender mais e querer me conectar cada vez mais com o universo. Então, para eu explicar na prática, como se tu me perguntasse assim, Fátima, como é que se faz essa xícara? Eu iria te dar todos os elementos, né? E tu ia fazer palpável isso. Agora, a espiritualidade é algo como o vento, né? Você sente o vento, você sente frio, para o vento você sente calor. E essa conexão é isso, né? Você não busca ela te busca,
ela te busca. Então, esse entendimento desse legado da ancestralidade, de avós, bisavós, histórias que viveram, né? Viveram e aprenderam e passaram para os nossos pais e para nós, e que hoje a gente já está passando para filhos, netos e amigos, etc. Isso é muito importante. Eu acho que hoje eu posso te dizer que eu sou quem eu sou a mulher nessa minha versão, porque eu me construí com essa base, né? Com uma base da ancestralidade e a minha conexão direto com o universo. Você fala muito da questão do equilíbrio, né? Do Feng Shui, que trouxe aquele equilíbrio da energia e essa conexão com Deus. E você falou que isso não é palpável, isso é sentido. Eu sei que você passou por momentos bem desafiadores da sua vida. Uhum. Imagino que a perda de um filho deve ser o momento mais desafiador que uma mãe possa experimentar. Uhum. E eu queria saber se em algum momento, então, há alguma história que você sentiu forte essa presença de Deus te acolhendo, te abraçando, que você teve a certeza, Deus está aqui ou esteve aqui comigo nesse momento. Que você consiga descrever ou algo que te marca muito na memória. Olha, Dani, realmente essa é um episódio mais difícil para uma mãe, né? E eu vivi isso, e na época o meu marido estava em viagem e eu estava sozinha com os outros 2 filhos. E eu tive que assumir isso por algumas horas até a chegada, né, do meu marido. Então, assim, foi tão incrível quando eu recebi a notícia que parece que o Divino Espírito Santo e Deus disse assim, eu vou te carregar no colo porque você tem que fazer isso, 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 isso e isso. E ele me determinou. Então, eu não tive um desespero que é normal se ter, sabe? Não, eu fiquei centrada. Peguei meus 2 filhos e disse, a gente vai ter que continuar. Vamos segurar essa parada juntos. E eu determinei tudo, até a chegada de viagem do meu marido, né? Onde a gente já estava com tudo organizado, etc. e tal. E uma fala e um momento muito especial foi junto com a minha mãe. Eu estava preocupada de me encontrar com a minha mãe. Mas não era por mim, era pela minha mãe. Porque a minha mãe perdeu 3 filhos. Nossa. E quando eu saí do hospital, que eu fui para casa, eu nem consegui ver meu filho, porque ele já tinha ido direto para os preparos. Eu tinha medo de chegar em casa e me encontrar com a minha mãe cara a cara, né? Mas não era por mim, porque eu sabia que ela ia estar... A dor que ela estava sentindo, né, que eu estava sentindo, ela sabia porque ela também tinha sentido. E quando eu cheguei em casa, ela olhou para mim, quando eu me encontrei cara a cara, ela chegou para mim e disse assim, minha filha. E eu disse, mãe, a senhora não precisa me dizer nada. Só me dá um abraço. A senhora perdeu 3. A senhora entregou 3 filhos. Eu estou entregando 1. Está tudo certo, mãe. Eu não tenho nada para dizer para a senhora. E nem a senhora para mim. A gente tem alguém lá em cima que nos carrega no colo. Está tudo certo. Então, foi 2 passagens, 2 momentos fortíssimos para mim. Foi eu me encontrar com a minha mãe, né? E eu ter recebido a notícia e estar sozinha, sem ter, né, pai junto, né? E eu ter que lidar com aquela situação com 2 filhos, né? Um tinha 15 anos, o Felipe tinha 15 anos e a Franciele tinha 18. E ele tinha 22. Então, foi assim... mas eu digo para você, por isso que eu digo a importância de tu ter uma estrutura, sabe? E tu ter a tua fé, tu sentir
o vento sagrado bater em você, porque o vento não te derruba. O vento, quando ele bate, tu sente o frio, ele tá te dizendo, eu tô aqui. Quando a chuva cai, a espiritualidade está dizendo, eu tô aqui, eu vou regar o teu alimento para a semana que vem você ter o que comer. Quando vem o sol, eu não vou reclamar do sol, porque é o sol que me dá energia. Eu vou agradecer, que bom esse sol para me dar energia, para alimentar o meu corpo. Então eu costumo dizer, Dani, que o meu projeto de vida, eu cuido muito de mim, assim, sabe? Tanto na espiritualidade, como toda a estrutura do ser humano, de mãe, de empresária, né, de escritora, de amiga. Eu cuido muito disso. Então eu costumo dizer que o meu projeto de vida é 120. Eu sou bem humilde, 120, mas eu já conversei com o pai, ele disse que tudo bem, mais 50 ele me dá de lucro, então tá tudo certo. E que nem parece que tem 70, né, mas Nossa. Tudo bem. Obrigada. E com essa história forte de vida, né? Lilian, você, por outro lado, teve uma situação impactante na tua vida de perda também, que foi a perda da tua mãe, que você perdeu a tua mãe no Covid. Sim. E como que foi a experiência, a sua vivência, a forma como você também encarou essa situação? Isso. Então, assim, o Covid na nossa família foi terrível. A gente adoeceu e muito. O pai foi para o hospital, a mãe foi para o hospital, ficou 37 dias na UTI. Infelizmente, a gente não conseguiu ter ela de volta. Fisicamente, né? Meu marido foi hospitalizado, eu não fui, mas o médico me atendia em casa porque eu tinha muito medo de ser entupada e era necessário, que eu já estava com o pulmão mais de 50% comprometido, minhas filhas em casa também. Então, assim, foi o maior desafio da nossa vida. Isso aí a gente não tem nem como questionar outra situação que não seja essa. Aí, tipo, a mãe não voltou, o pai foi lá para casa, eu sempre fui muito de acolher as pessoas, isso é da minha natureza. Primeiro meu marido ficou doente, foi para o hospital, daqui a pouco a mãe também ficou doente. Tá, mãe, vamos lá para casa que eu vou cuidar de vocês dois. Aí isolamos as minhas meninas, ficaram com o pai, aí daqui a pouco todo mundo já com gripe, com sintomas, fui trazendo todo mundo ali para casa, a Dani também, e eu era a única que não tinha Covid. Meu Deus, eu sou imortal, eu acho, né? Porque no meio desse Covid, todo mundo passando muito mal, e eu aqui, mas depois eu entendi o porquê. Precisava alguém ali, um pilar forte, que tinha que cuidar daquilo tudo. Quando todo mundo já estava se recuperando, menos a mãe, tadinha, eu também caí com Covid. Aí o meu também foi bem forte, mas eu fui firme. Tipo, para me derrubar não é fácil. Então eu aguentei firme, fui lá, ajudei todo mundo. Quando foi a minha vez, eu também me ajudei muito, porque eu também fiquei muito mal. Tipo, o meu quarto no degrau, no andar de cima da casa, teve dias que eu não conseguia subir aquele degrau, eu não tinha respiração suficiente para que eu conseguisse subir. Então eu dormia na sala, mas tudo bem, tudo deu certo. Né? E fui me recuperando, as filhas recuperaram, marido, pai, mãe, Dani, todo mundo lá em casa, que eu trouxe todo mundo lá para casa. O pai mora em Jaguaruna, né? Eles moravam lá, a Dani mora em Tubarão também. E depois a gente se recuperou, mas não conseguimos ter o mesmo êxito com a mãe. Aquelas notícias que chegavam todo final de dia, um boletim médico, aquela vontade de ir lá ver a mãe, e a gente não conseguia ver a mãe. Os médicos não deixavam entrar, é muito Covid, não tem como, vocês não podem entrar. E eu e a Dani lá, toda semana eles chamavam para conversar um pouquinho, tinha a psicóloga do hospital, falava com a gente. E a gente, deixa nós ver a mãe, deixa. Aí um dia de tanta gente insistir, eles iam deixar. A gente foi lá, se preparou para ver a mãe. Quando chegamos lá, tinha falecido um na UTI. Não deu de entrar. Voltamos, eu e a Dani, de novo, toda desanimada, mas não era para ser. Aí teve um dia que eles ligaram, 2 dias antes, assim, os boletins foram ficando terríveis. A gente já sabia que não tinha volta. Mas aquela coisa, assim, que nós precisava ter um contato com a mãe. Aí elas ligaram, tá, hoje então vem para o hospital. Aí quando a gente foi, realmente foi a despedida. Foi um momento muito forte, muito difícil. Quando a gente chegou, conversamos com a mãe, com certeza ela já não estava mais
entubada, não estava consciente, mas estava consciente porque ela ouviu tudo que a gente falou. É um momento assim, gente, que é uma despedida que não tem explicação. Aí os aparelhos começaram todos a apitar, tá? Eu disse, Dani, eu não quero ficar aqui, vamos sair. Aí nisso a gente ainda foi forte, fez uma oração juntas, que eu não sei de onde que a gente tira forças, mas Deus dá força pra gente. E a gente falou, a mãe sempre teve bastante preocupação com o pai também, porque o pai, eles são agricultores, moram no interior, o pai mora lá, né? Em um acidente, um triturador, ele perdeu o braço. O pai não tem um braço, antebraço. Aí a preocupação dela era o pai ficar sozinho, como que ia ser tudo isso? Aí quando a gente disse assim, mãe, descansa, é muito sofrimento, pode seguir tua vida, que a gente vai cuidar do pai. Aquilo, gente, foi muito forte, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí eu disse, menina, Dani, vamos sair daqui, eu não quero ficar. Aí a gente saiu da UTI. Quando a gente saiu da UTI, a moça disse assim para mim, Lília, eu não te liguei naquele momento, eu deixei vocês chegar em casa, mas a tua mãe deu 10 minutos, ela faleceu, ela só estava esperando esse momento de despedida de vocês. E eu sentia no coração que a gente tinha que ir no hospital, mas não tinha como. Sabe essa conversa? Eu acho que ela ficou tão tranquila com aquilo tudo, que foi a nossa despedida e ela seguiu tranquila. E eu tenho assim uma paz de espírito, uma coisa tão boa, que a gente é muito família, então tudo que a gente fez, pôde fazer pela mãe, a gente faz pelo pai, né, então tudo assim é como a Fafá falou, a gente chama de Fafá, né, a Fátima falou, quando tu tem um Deus no coração, tu tem um pilar forte, não é qualquer coisa que te derruba, porque além da gente, tem muitas pessoas que dependem de ti, então como é que eu vou cair? Tem meu marido, tem o pai que estava sozinho, tem as minhas filhas que dependem de mim, então assim, pelo fato também de ser psicóloga, eu acho que a gente já tem um preparo todo especial, né, tem hora que a gente é ser humano, somos também, mas a gente tira força de onde não tem e graças a Deus dá tudo certo, sobrevivemos e estamos aí. Aí, passado toda essa história, como a Dani já comentou há 2 episódios atrás também, 6 meses aparece a Dani com câncer raríssimo. Nossa, a gente ficou sem chão mais uma vez. Né, mas somos fortes, lutamos, foram muitas viagens para Criciúma na radioterapia, que na época não tinha aqui em Tubarão ainda, a gente saía de Tubarão 5 horas da manhã todos os dias, eu tinha que levar ela, a máquina, ela era o primeiro da máquina da rádio, 6h17 era o horário dela, tinha que voltar correndo que eu tinha que trabalhar, e assim a gente foi, foram mais de 10 mil quilômetros, eu acho, em busca dessa cura dela. A gente ia para Florianópolis, para Curitiba, para Balneário, para Blumenau, que ela fez braquioterapia em Blumenau, em Criciúma. Tinha dia, assim, gente, que eu dizia, Deus, tu tá dirigindo para mim, né? Porque eu acho que não era eu. Eu sempre gostei de dirigir, mas, tipo, saía 5 horas da manhã ali, vinha rápido para ir para Curitiba, porque ela tinha consulta lá, mas não dava para ela faltar um dia da radioterapia. Então, a gente tinha que ir para cá, voltar lá, dormia lá, não dava, porque no outro dia, 6 horas da manhã, tinha radioterapia de novo. Era um bate-volta, assim, que tinha dia que era Deus que dirigia o carro, porque não era eu não tinha mais forças para aquilo, mas estamos aí. Sempre que acontece algo muito forte, há sempre uma lição por trás disso. Algumas pessoas enxergam essa lição, extraem essa lição, outras olham só o sofrimento. Vocês, como mulheres iluminadas, espiritualizadas que são, que grandes lições ou qual grande lição essas situações fortes que aconteceram na vida de vocês trouxeram para vocês? Então, Dani, você no começo falou, né, que tu tinha observado que as meninas todas, elas vêm me procurar, né? Eu tenho a maior gratidão por isso, né? Até porque eu sou a matriarca, posso dizer assim, a matriarca do grupo, né? E isso me deixa muito lisonjeada, né, com conviver com essas meninas que têm a idade dos meus filhos. Então, uma das lições que eu aprendi, e aí elas falam assim, elas me chamam de Fafá, né? Ô Fafá, como é que pode, né, você perder um filho e você ser assim, tá sempre sorrindo e sempre feliz e tal? Não dá para entender isso. Eu disse, não dá para entender, sim, dá para entender. Eu disse, porque a gente tem que chegar a um momento que a gente tem que soltar as coisas que estão com a gente.
E a partir do momento que a gente solta, e solta com gratidão, a gente tem o benefício da luz, né? Chorar? Choro. Às vezes choro de saudade. E a saudade é a melhor forma que eu tenho de me conectar com eles. Com meu pai que já foi, com minha mãe, com meu irmão, né? Com meu filho. Então, isso é o caminho que Deus te coloca no coração. Tu tem que sentir saudade, mas tu não tem que sentir dor. Porque o patamar que eles estão também é legal, também é bom. Porque se fosse ruim, alguém vinha para dizer que é ruim. Nunca ninguém voltou para dizer que é ruim, né? Então, essa é a maior prova. E no piquenique do ano passado, a Clésia, também amiga nossa, que também perdeu um filho. A Clésia foi o episódio de número 1 do Vivi Aprende Podcast. Então, e aí ela me convidou para criar um grupo de mamães que perderam filhos, né? Sim. Que eu também faço parte desse grupo. Que legal. Eu fiquei pensando muito nisso, se você fazer, porque nós já entrevistamos a Camila. Isso. Então a gente percebe assim, né? Eu, como tenho já uma caminhada maior que elas, né? Já mais tempo também e tudo, e vejo a vida de uma forma um pouco diferente, eu sinto que elas têm um sofrimento muito grande ainda, né? Então elas precisam dessa conexão, dessa fé de entregar, né? É a mesma coisa, essa caneca quebrou, você não vai guardar a caneca quebrada, você vai guardar a lembrança dela. Exatamente. Tu vivi e aprendi, né? Mas tu vai se desfazer dela. Claro que é um comparativo e uma analogia que diz assim, poxa, mas filho não é igual caneca. Mas nós também não somos, nós somos quebráveis. Hoje eu estou aqui conversando contigo, posso amanhã não estar? Então, alguém vai me segurar aqui, eu sem vida? Não, eu vou continuar com vida, né? A minha estrutura física, ok. Mas tem fotos, tem lembrança, tem festa, tem farra, tem viagem, tem um monte de coisa para te trazer de volta, para te fazer presente, né? Então, meu filho conviveu 22 anos e sempre foi muito presente na minha vida. E continua sendo presente na nossa família, né? É a nossa estrela guia. Então, não é um sofrimento. Às vezes as pessoas dizem, eu queria te perguntar, mas eu não sei se eu te pergunto. Aí eu disse, não, se é referente ao meu filho, pode perguntar, eu tenho o maior prazer de falar. Porque se Deus me deu o dom de ser mãe, e ser mãe dele, principalmente entre os outros dois, ou os outros três, porque eu te perdi um também, o meu primeiro na gestação, tudo certo também. Eu disse, então, por que eu não vou ter prazer de falar de um momento que eu tive que me separar dele? É apenas uma separação física, né? A nossa energia é muito forte, a nossa conexão com o universo sagrado, tudo me traz. A chuva me traz ele, o sol me traz ele, porque são momentos que eu vivi com ele e aprendi com ele. E a lição maior dessa minha aprendizagem é ele dizer, mãe, tu é top, continua a tua vida. Ninguém escutou, só eu. Só eu escutei isso dele, né? Então, eu acho que essa é a maior lição e aprendizado, né, que eu posso deixar, principalmente para as mamães que perderam filhos, não se martirizarem. Não é deixar de sentir dor. Não é deixar de desprezar o fato de como foi ou deixou de ser a separação, a morte, assim como a mames da Lilian, né? Eu também, a minha mãe, também me despedi mais ou menos da mesma forma que a tua, só que a minha não foi de Covid, mas teve isso. Meu pai também se passou junto comigo, então eu acho assim, foram provas reais da minha espiritualidade e da minha conexão com Deus. Ele te carrega no colo. Então, tenham fé. Acreditem, independente de qual seita seja, não depende de ser evangélico, adventista, enfim, outras culturas, né? Mas tu tenha fé no Deus que criou tudo isso, que criou nós com essa energia. A nossa energia é pura, a nossa energia é boa, a nossa energia é forte. Por que tu vai estragar a tua energia? Né? Tu tá aqui para compartilhar a tua energia.
E tu não precisa fazer nada para isso. Seja a tua essência. Te conecte. Te encontre com a tua essência. A tua essência vai gerir a tua vida. Porque a tua essência vem dos altos. Ô, Fafá, ô, Fafá, a partir do momento que a gente consegue fazer essa entrega, gente, a gente consegue resolver tudo isso. Consegue. Tudo que ela falou, eu estava aqui memorizando, foi exatamente o que eu senti, o que aconteceu comigo. A gente vê um ser que tu ama tanto num sofrimento, que tu não quer aquilo para ela também, entendeu? É verdade. Então, tipo assim, ó, tu entrega ela para Deus e tu, com essa entrega, parece que tu também resolve aquela dor que tem dentro de ti. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que só Deus, isso é espiritual. Quem não passou por essa situação não consegue sentir a dor que a gente sentiu, que a gente sente, mas ao mesmo tempo, assim, é tão gratificante essa saudade que a gente sabe que eles estão tão bem onde eles estão e eles estão lá cuidando da gente também. Né? Então é isso que conforta o coração. Eu acho que não tem outra explicação a não ser isso. É Deus. É verdade, Dani. E assim, independente de ser, por exemplo, como a Lilian, né, que teve esse episódio de ficar no hospital, de ter esse preparo, que teve esse preparo. Eu não tive esse preparo. Eu fui para ontem. Ele saiu com vida e não voltou. Então, é diferente. O choque é diferente. A forma de você lidar com a situação é diferente, né? Você vê o teu filho sair, ou, sei lá, né, um parente, alguém que tu ama, teu marido, tua filha, sei lá, mãe, tá, etc. E de repente não voltar. E tu não ter essa chance. Eu não tive chance, né, de me despedir dele. Ele se despediu comigo espiritualmente, né? Foi muito interessante isso, sabe? Então, essa é a maior prova da minha vivência e do meu aprendizado. E que eu quero deixar aqui para compartilhar, né, com todos. Que a gente pode ser feliz, sim. A gente pode ser alegre, sim. A gente pode cantar, sim. E a gente pode chorar também, né? Por outro lado, né, Fátima, tipo, o teu foi e não voltou. A nossa dor era diária. Exatamente. Todo dia a gente tinha aquela esperança de um boletim médico que ia estar um pouquinho melhor. E aquilo não acontecia. Então, assim, ó, são sofrimentos extremos. O teu foi só naquele momento, mas a gente sofreu 37 dias. Exato. Então, assim, ó, é difícil tu ter um equilíbrio de qual seria o sentimento mais difícil, a dor maior. Não tem. Né? Mas verdade. Ao mesmo tempo, assim, a gente entregou eles para Deus. Isso é o que conforta o nosso coração. Algumas pessoas, quando elas veem uma garrafa assim, um copo de água, uma garrafa, tem água pela metade, algumas delas vão olhar e reclamar porque metade está vazia. E algumas pessoas vão olhar e vão agradecer por estar metade cheia. É uma metáfora bem conhecida e bem batida que fala do otimista e do pessimista, ou da pessoa grata e da pessoa ingrata, enfim, né? A gente exercitar essa capacidade de olhar o lado bom das coisas, de agradecer por cada detalhe, agora puxando mais para o lado do empreendedorismo, porque a Fátima é escritora, mas escreveu um livro, participou de um livro para mulheres empreendedoras. Lilian, você é psicóloga e mergulhou aí numa história de bolachas artesanais e empreendendo também, porque talvez encontrou prazer num hobby, uma terapia, aquele momento de qualidade que você desconecta com tudo. Eu quero saber agora, percebendo que vocês são pessoas muito gratas e que vocês são aquelas pessoas que agradecem o meio copo cheio e não reclamam do meio copo estar vazio, de que forma essa mentalidade desse olhar positivo também faz sentido e impacta no empreender? A partir do momento que tu tem esse olhar positivo, que tu faz o errado dar certo, o difícil ser fácil,
e o impossível ser possível, nada fica ruim. Não tem limites. Não tem limites. São coisas simples, porque é muito mais fácil dizer assim, eu não vou lá, não dá? Não, eu não vou lá no piquenique, hoje está chovendo. Bem melhor ficar em casa. Bem melhor ficar em casa. Mas ninguém é de açúcar. Ninguém vai derreter se pegar uma chuva, sabe? E quando você tem um empreendimento, seja qual for, qual porte, enfim, qual segmento, você tem dificuldades. Você encontra barreiras. Você encontra muralhas. Mas o Muro de Berlim foi derrubado. Fátima, dá um exemplo da tua trajetória de algo assim que tinha tudo para dar errado. Você foi aquela ponta firme que ficou até dar certo. Então, uma das coisas que podia não ter dado certo foi de uma das empresas nossas, né? A gente tem 2 empresas de porte pequeno, digamos assim, né? Que é a Carimbos Nikon e a Baby Mel. E quando a gente iniciou o Carimbos Nikon, foi uma ponta de faca de 2 gumes. Podia dar certo e podia não dar. E aí, na época, eu ainda estava no Estado, eu trabalhei 35 anos, né, como psicopedagoga no Estado, dei 10 anos aula na Unisul. E eu tinha que fazer uma opção, porque eu tinha que ajudar a fazer esse implemento, né? E aí ele dizia assim, pois será que vai dar? Eu digo, não, vai dar. Será que isso? Não, vai dar. Será que você... Não, vai dar certo. Vai dar certo. Toca a ficha que vai dar certo, né? E deu certo. Podia não ter dado, né? Podia não ter dado certo, porque a gente concorria com grandes empresas internacionais da Alemanha, da Áustria, né? Com marcas fortes. E a gente começou a nossa empresa, tipo um fundo de quintal. O que a empresa faz? Nós temos carimbos, a gente faz carimbos, né? Toda a linha de carimbos, caneta carimbo, carimbos especiais, né? Carimbos infantis. E temos uma empresa que é a Baby Mel, que são produtos infantis, que são antivirais, antibacterianos e antiodor. São feitos especificamente para a linha infantil, que tem lixeiras, tem organizadores, enfim, toda a linha infantil, né? Então, essa primeira empresa foi assim, de punho, sabe? Foi de punho que a gente fez. Eu achava que, primeiro, meu marido dizia, não, eu acho que tu tens que sair do estado para trabalhar comigo, para ficar comigo. Eu disse, não, mas eu também não posso perder o meu concurso, eu sou concursada, né? E se não dá certo, como é que fica? Então, a gente sempre trabalhando junto ali, né? Aí eu disse, não, eu vou dar um jeito, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Isso é possível de madrugada. E aí deu certo, né? Deu certo. Aí depois veio a questão, os filhos ficaram grandes, né? A caminhada. Depois teve esse episódio que o nosso filho já estava dentro da empresa, ajudando também, era um ponto forte. E um outro momento muito forte, que eu vou te passar, que eu não passei lá, que eu vou te passar agora, porque eu acho que é importante, o acidente dele foi no domingo, no domingo de manhã. Os procedimentos foram na segunda, e na terça-feira de manhã eu fui a primeira que cheguei na empresa. E aí cheguei, nós tínhamos a JM Carimbos na época, né? A nossa empresa de carimbos Nikon estava assim, engatinhando, digamos assim. E ele estava me ajudando na JM, era o meu braço direito na época, ele tinha 22 anos. E na terça-feira eu cheguei na empresa e os colaboradores assim extasiados. O que ela está fazendo aqui? Se ela enterrou o filho dela ontem, né? E eu cheguei, e a primeira mesa era a dele. Eu cheguei, me sentei na mesa dele e foi muito forte. Eu sentar na mesa dele, pegar a agenda dele, abrir a agenda e ver o que ele tinha agendado para aquela semana que eu não podia deixar para trás. E aí eles ficaram assim, aí eu, antes de começar o expediente,
Eu disse, gente, a gente precisa conversar. A agenda do Eric Cris está aqui. Ele tinha coisas agendadas para essa semana. E eu vou precisar compartilhar com vocês. Eu vou precisar de vocês para me ajudar. Eu vou redistribuir essa agenda dele entre vocês. E todo mundo ficou parado. Ninguém sabia dizer nada. Ninguém fazia nada, sabe? Então, o que é isso, Dani? Eu tô aqui me perguntando. Da onde vem isso? De onde vem essa força? Essa capacidade de enfrentar. Eu não sei te dizer. Eu não sei. E deu tudo certo. Eu peguei a agendinha dele. Eu disse, olha, ele tem isso, isso e isso. Quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, quem pode fazer aquilo, tá. Ok, vamos tocar. O pessoal já foi se prontificando para ajudar. Já foi se prontificando. Aí eu faço isso, pode deixar isso aqui, Fátima, eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. Ok. E eu reorganizei a agenda da semana. E aí depois eu voltei para casa. Para dormir um sono, porque eu não tinha dormido ainda. Para dormir um sono. E aí eu acho que eu dormi 24 horas. Direto. E depois retomei o trabalho. Mas eu sabia que ele ia trabalhar naquela semana. E estava tudo certo. E outro episódio, bem rapidinho, também foi bem forte. Que o acidente dele foi uma semana antes que antecedia o Dia das Mães. Nossa. E no Dia das Mães foi a missa de 7º dia. E aí, ele tinha comprado o meu presente do Dia das Mães. E ele tinha deixado esse presente para me entregar. E aí a pessoa que vendeu para ele, no Dia das Mães, foi lá na minha casa me entregar o presente. Então, são coisas assim que fortificaram e me disseram, tu não está sozinha, mãe. Eu vou continuar contigo até nós nos encontrarmos em algum dia, em algum lugar. Como Deus prepara tudo, né? Sabe? E então, uma das coisas que eu pensava, ele foi fazer intercâmbio. A gente não manda filho fazer intercâmbio? A minha filha foi para a Austrália, para Nova Zelândia, não ficou lá fazendo especialização lá. Um vai para um lado, o outro vai para o outro, está tudo certo. Naquela época eu fiquei sem 2 filhos. A minha filha já tinha marcado, já estava pronta, a viagem dela estava tudo organizada. Ela foi para Nova Zelândia, né? Fazer o que já estava previsto, um mês depois. E ele partiu para fazer também o intercâmbio dele, que era o momento dele. Então eu fiquei só com o Felipe. Eu fiquei com um filho único em casa, de 15 anos. Ao mesmo tempo eu me separei de 2. Então eu sabia que um estava lá bem cuidado e a outra também estava bem cuidada. Porque além de ter um Deus maior que iria cuidá-la, o irmão também iria mandar muitas energias boas para ela. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Ô, Dani, agora que a Fátima trouxe para nós esse relato, eu também lembrei de uma coisa que foi muito marcante para mim. A mãe faleceu no dia do meu aniversário. De manhã, aquelas mensagens de felicitações, WhatsApp, de Instagram, de Facebook, feliz aniversário e tal, tudo muito legal. E depois do almoço, meus sentimentos. Então, aquilo foi uma coisa assim que detonou. Durante 2 anos eu não consegui comemorar aniversário, eu preferia não comemorar. Agora já a gente vai se reestruturando e já tá tudo normal de novo, mas também foi bem difícil. Eu imagino que tenha sido. E nessas trajetórias, nessas andanças, nesses acontecimentos da vida, nessas ressignificações, sempre tem pessoas que às vezes a gente pensa assim que são anjos que aparecem, que surgem. São pessoas que às vezes trazem uma mensagem que você não esperava e que de alguma forma te tocam, te acolhem, te dão aquela epifania que você precisava ter naquele momento, né? E aqui toda a conexão do piquenique, essas mulheres também todas unidas, se conectando,
se ajudando. Eu queria que vocês agora compartilhassem nessas experiências que vocês tiveram, se quem foi ou se tiveram essa pessoa que foi um pilar marcante e a importância da gente ter conexões. Porque eu falava para vocês aqui antes, né, sobre a história da resiliência, da antifragilidade, porque às vezes as pessoas acham que, por exemplo, sofrer, suportar pressão, resolver problemas, de que é tudo muito ser sozinho, de que é tudo muito ser pedra, ser rocha, de não passar por aquele sofrimento, de não externar emoções, de não externar sentimentos, quando na verdade é muito sobre se conectar, é muito sobre ter rede, é muito sobre ter alguém. Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre a importância de ter rede, sobre a importância de ter alguém. E se tem alguma história assim de vocês terem sentido de ter uma pessoa ali que foi essa pessoa essencial. Tipo assim, Daniel, depois a Fafá também complementa. Pode. Mas, tipo, primeiro de tudo, a gente tem que viver o luto. Não tem como escapar disso. E isso é bom também para a gente conseguir se desconectar com o nosso ente querido. A partir do momento que a gente vive o luto, aí sim os amigos se aproximam bastante. Tá? Tem pessoas que chegam para falar contigo que, como tu mesmo falou, nem imaginava que ele vinha me ajudar, né? E essa conexão, essas pessoas, esses amigos, esses colegas de trabalho é o que fortalecem a gente. E a partir do momento de que aconteceu tudo isso na minha vida, tipo, em 5 anos mudou 360 graus em tudo, com a dor a gente conseguiu ressignificar e mudar muita coisa, graças a Deus, para melhor. Hoje eu sou uma pessoa bem melhor também, não que eu não era, mas a gente vai se lapidando. Eu ajudo muitas pessoas, as pessoas que me procuram, muitas vezes não tem horário para uma consulta, mas a gente sempre dá jeito, porque se eles estão me procurando, eles querem me ouvir, eles querem uma opinião, sabe? Então assim, eu sou aquela pessoa que eu tenho agenda, que tu não tem noção da minha agenda, mas tudo que tu me convidar eu dou um jeito. Ou eu vou no intervalo do meio-dia, ou eu vou de manhã cedo, porque se a pessoa veio até mim, é porque ela quer uma ajuda, né? E isso aí eu aprendi muito a dedicar o meu tempo. Eu vivi e aprendi, né, que no dia a dia a gente tá aqui no mundo é para se ajudar, é para ser melhor. Então, por que eu não vou dedicar do meu tempo para aquela pessoa? Nem que seja 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora, mas eu dou jeito. Uma pessoa vem me procurar, eu tô disposta para ajudar. É bem verdadeiro isso, né? Então, assim, eu tive a rede de apoio da minha mãe, que é indispensável, né? Que foi a minha referência de base, né? A minha filha, que tinha 18 anos, que foi para Nova Zelândia e que eu perguntei a ela, eu disse, filha, tu queres ir mesmo? Quem sabe a gente transfere esse teu curso, né, para mais para frente. Ela disse, mãe, não, eu vou, porque o Mano vai comigo e eu vou estar lá para te ajudar. Então, ela com 18 anos, inexperiente, né, ela foi assim um porto seguro para mim enquanto mulher também, né. Então eu tenho muita gratidão, né, com ela também. E na época também os colaboradores da nossa empresa foram parte muito forte de estarem ali, não, vamos fazer, não, vai acontecer, não, a gente está aqui, sabe? E uma das coisas assim que eu acho interessante, que é uma coisa que eu aprendi, que eu vivi e que eu não faço, por exemplo, chegar para alguém que perdeu alguém e dar uma condolência pesada. Porque naquela hora você não quer muito ouvir isso. Eu não queria ouvir muito. Ah, pois é, que pena, meus sentimentos. Tudo bem, isso é a normalidade do dia a dia, essa normalidade que as pessoas fazem, faz parte do sentimento, né? Mas eu hoje, eu faria diferente, e eu faço diferente, né? Quando eu tenho que ir em algum lugar. Eu dou um abraço, eu estou aqui. A gente precisa certo. Um abraço. Só me abraça. Pronto.
Não precisa dizer mais nada. Então, eu vejo que dar esse sentimento de peso pesa muito mais naquele momento do que não falar e só dizer, eu tô aqui. Me abraça, eu só vim te dar um abraço. Pronto, não tenho o que falar. Não tenho que perguntar como é que foi, como é que deixou de ser, como é que isso, como é que aquilo outro. O fato é aquele momento que ela precisa de um abraço, que ela precisa ouvir, eu tô aqui, eu te amo, eu tô aqui, né? Precisando de mim, faz um call, tá tudo certo, né? Então, isso é uma coisa que eu vivi, aprendi e que eu pratico hoje, quando eu tenho que ir levar o meu abraço para alguém, né? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz uma pergunta de pessoas que foram importantes para vocês e as duas responderam se colocando no lugar da pessoa que serve, de que é importante para os outros. As duas responderam assim. Olha como tá incutido na mentalidade de vocês o servir. Vocês perceberam? Uhum. Eu perguntei quem ajudou vocês. Tanto eu quanto e vocês responderam vocês se colocando na posição de quem ajuda. Não tem nem o que falar sobre isso, né? A gente tá chegando nos minutos finais já. Eu queria que vocês falassem agora sobre o ponto de vista independente de tudo que a gente conversou até aqui nesse momento. Fátima, você falou, você tem 70 anos de idade, você passou por toda a parte de menopausa, dessa fase que é tão pesada muitas vezes para as mulheres, e você falou assim para mim, em off, aqui nos bastidores, eu nunca senti nada, eu sempre me conectei, assim, com terapias naturais, isso tudo foi leve para mim, foi sempre foi bem, assim, né? Isso tem muito a ver com a saúde, com a forma como você cuida do seu corpo, da sua mente e tudo mais. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é assim, se fosse para elencar uma coisa, um pilar assim que vocês julgam ser o pilar mais importante e essencial para a saúde como um todo, independente de mulher ou homem, qual é o pilar que vocês acreditam ser o pilar mais essencial para manter essa saúde, para manter essa vida leve, para manter o corpo bem, a mente bem? Qual é esse pilar? Então, eu considero, né, o pilar do teu cuidado vitamínico das tuas células. Porque nós somos compostos de células. Então, toda a nossa energia, toda a nossa saúde está linkada à saúde celular. Então, desde muito nova, eu sempre fui, né, com esse cuidado. Sempre seguia mais uma linha naturopata, sempre seguia uma linha mais que a holística também me informava, né? Então, eu muito tempo fiquei com o iridólogo. Eu fazia as minhas consultas anuais era com o iridólogo. E ali ele me dizia o que eu precisava de vitamina para a minha direita e para a minha esquerda, né? E depois migrei para ortomolecular. E aí eu entendi, né, que toda a nossa estrutura, realmente, se tu tens uma célula saudável, você não tem por que ficar doente, né? Então eu acho que a essencialidade de você ter uma longevidade, de você ter uma atividade, seja lá em qualquer idade, né? Por exemplo, eu te falei que eu não tive menopausa, não tive. Eu não sei o que é menopausa, eu não sei o que é calorão, o que é cansaço, indisposição, mudança de humor. Eu não tive isso. Nem sei te responder, né? Porque eu não vivi isso. Isso foi o que eu não vivi. Então, eu sempre me cuidei dentro desse sentido, né? De trazer, alimentar a minha célula do que ela precisa, não é alimentar o meu estômago, né? Eu nunca fui uma esguinha, nunca fui uma Gisele Bündchen, né? Eu gosto muito de comer as coisinhas também, mas eu sempre tive muito cuidado com tudo, né? Eu ganhei um pouco de peso na época do acidente do meu filho, por conta de toda a desenvoltura emocional, né? Normal, mas eu acho que você ter certeza que tu estás alimentando a tua célula e não enchendo o teu estômago, esse é o melhor pilar que tem, porque você fica com o teu cérebro ok,
tu fica com o teu coração, ok. Todos os teus órgãos, ok. Até porque nós não temos nenhum órgão que tenha ângulo de 90 graus. Por quê? Para te ver como Deus é tão inimaginável e tão incrível que ele produziu o ser humano cheio de curvas. E todos os órgãos não têm nenhum ângulo de 90 graus. Por quê? Porque a energia não faz ângulo de 90 graus. Ela circula, ela tem que circular, o circuito dela é acompanhar o universo. Então, todos os nossos órgãos, eles têm evolução, eles têm movimento. Por quê? Porque a célula precisa de movimento. E ninguém anda de estômago vazio, né? Você tem que se alimentar. E a célula é a mesma coisa. Ela tem que se alimentar dentro de nós. Então, tem que ser saudável. Então, ficamos com aquela máxima, você é o que você come. Você é o que você come. Exatamente. Além de você eu sou o que eu como. Além de você ser o que você come, a gente também tem que alimentar aí o nosso emocional diário, né? A nossa parte de... Hoje a gente vê, assim, tantos problemas, tantas pessoas com a saúde mental tão abalada, é depressão, é ansiedade, é isso, é aquilo. A pessoa não consegue mais viver o seu dia a dia porque não consegue trabalhar a mente. Isso é muito triste. Nas empresas, eu trabalho como psicóloga de empresas também, organizacional. Hoje em dia, os afastamentos não é mais porque uma pessoa se machucou no trabalho. Hoje eles estão se afastando por quê? Saúde mental. Então é muito complicado isso. A gente, além de ter a nossa saúde física intacta, a gente também tem que cuidar muito do nosso emocional, porque é o cérebro que comanda toda a nossa vida, né? Então a gente tendo um equilíbrio, saúde, emocional, tudo num patamar, na mesma plataforma, com certeza a gente vai ser um ser humano de luz para poder estar aí ajudando as pessoas, né? E cuidando de nós também, né, Fátima? Exatamente. Só completando, né? A Lilian falou sobre o equilíbrio, né? E isso é muito importante, porque quando tu tens a tua célula saudável, é muito mais fácil você trabalhar com esse equilíbrio e com essa harmonia. E o teu cérebro, ele trabalha positivamente, porque ele só trabalha negativamente quando ele está doente. Quando as tuas células não estão doentes, não tem por que você ser negativa. Tu não precisa de farmácia, tu não precisa comprar nenhuma medicação, nada contra os médicos, né, e anomalias e tal. Mas você se deixa ficar doente, você se abre para a doença entrar por conta disso. E aí fica mais difícil. Aí é onde cai na rede da Lilian, que a Lilian tem que fazer milagre para poder colocar tudo certinho. Equilibrar essa mente. Equilibrar essa mente. Às vezes é a dificuldade de nomear sentimentos, de sentir de fato, de não tentar. Não consegue controlar as emoções. Embriagar para não sentir, né? Não consegue controlar as emoções, aí isso tudo fica muito complicado. Muito bom. Nós vamos chegar na pergunta final, então. Nossa, que rápido. Bem rápido. A pergunta final, ela é um apanhado geral da vida de cada uma de vocês. Uma hora de conversa com vocês duas, deu para tirar uma centelha do que é a vida e a mentalidade, o conhecimento que vocês têm. Ficamos com gostinho de querer explorar um pouco mais, inclusive. De Espanha, né? Então agora eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre a trajetória de vocês, de fato, sobre tudo aquilo que vocês vivenciaram, aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês ressignificaram, toda a bagagem que vocês trazem na mochila de vocês. E se vocês pudessem pegar toda essa bagagem e tirar uma grande lição, uma única grande lição, que o exemplo de vocês traz, resumindo numa frase assim: eu, Fátima, ou eu, Lília, vivi o que vivi e aprendi que... Então, é forte essa pergunta. É forte, né? Mas, vamos lá então, né, Dani? Eu vivi e aprendi, né, muitas coisas quando eu vim para Tubarão. E eu acho que a mais forte foi nunca me separar de Deus. Essa foi a minha maior lição. É o que me mostra o caminho, é o que me mostra a luz sem interruptor, é o que me carrega no colo quando o pneu fura, né? E é o guarda-chuva que me acolhe. Muito bem.
eu vivi e aprendi que a vida não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente é muito mais forte que isso, né? Então, assim, ó, eu vivi momentos difíceis, vim de família muito simples, mas graças a Deus com esforço, sempre estudando, nunca dizendo não para as coisas, enfrentando as dificuldades. Aí eu aprendi a vencer. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que com uma profissão, digamos assim, bem estruturada, sou bem grata a isso. No meu convívio social, muitas amizades, a minha família, graças a Deus, bem estruturada e, acima de tudo, como a Fátima mesmo falou, por que isso tudo dá certo? Porque a gente tem um Deus que nos guia. A gente tendo Deus, tendo fé e tendo esperança de dias melhores, não tem nada que vai derrubar a gente. Eu acho que essa é a lição que a gente vive e aprende para a vida. Muito bem. Você tá com sacolinha, você quer entregar alguma coisa? Porque a gente vai finalizar, então fica à vontade. Além de eu como psicóloga, como a gente já falou, a gente nem conseguiu conversar sobre isso, né? De biscoitos, mas eu trouxe aqui para você legal. uma amostra que é o nosso trabalho. Se quiser mostrar pro pessoal, Requinte Biscoitos. Agora. Aí me falaram que você é dentista também. Sou, mas tá tudo certo, né? Que lindo. Não, biscoito acho que é personalizado. A gente trabalha... Olha, aprendi. Podcast. Não tô acreditando que mimo. A gente trabalha com biscoitos para empresas, todas as datas comemorativas, com logos de empresa. E aí, como me falaram que você também é dentista, eu trouxe um ali também, ó. Então, se precisarem, meninas, a gente tem a Requinte Biscoito. E ainda temos também aí Outubro Rosa. A gente fez bastante lembrancinhas de Outubro Rosa. Uma para você, uma para você. E obrigada. Meninas ali também. Então agora eu quero que vocês compartilhem só redes sociais de vocês, como o nome do teu livro, se ele está disponível para venda, e como que as pessoas fazem para acompanhar vocês, para te encontrar, para encomendar. Agora fiquem à vontade para falar. Sim. Como que nós te encontramos. Então vamos lá. O meu Instagram, o meu particular é lilia.cristine, né? Mas vamos passar o da empresa também. É Requinte _biscoitos com 2 S's. Ali a gente tem os nossos seguidores, onde hoje em dia as redes sociais é a nossa frente de... Cartão de visitas. É o nosso cartão de visita. Então ali a gente todo dia está fazendo um comércio, está entrando em contato, está fechando negócio. Então através da nossa rede de Instagram. Então, @Fátima Nunizem. Fátima com H, né? Ou não? O nome é com H? Nas redes está Fátima sem H. Ah, tá. Perfeito. Fátima Nunizem, né? E o meu celular e meus QR Codes estão lá também. Mas é 48999870609. Disponível com vocês, estou sempre antenada, né? E foi um prazer imenso, né, estar aqui. Então, eu trabalho com uma consultoria de Feng Shui, faço projetos e também a consultoria. E o meu livro, na verdade, é um livro de mim e mais 50 mulheres. Você é coautora. Isso, eu sou coautora desse livro, que é Mulheres Protagonistas de Suas Próprias Histórias, que foi uma criação, né? Nasceu esse projeto lá dentro do Núcleo de Mulheres de Negócio, teve a coordenação da Rosana Sacchetti, que foi especialíssima, né, na condução desse livro. E eu tomei o gosto por isso e acabei sendo convidada para escrever para uma revista que é nacional e internacional, que é a revista Ouro, que é uma revista de business Style Life. E também estou lá com a minha coluna, né? E também com empresas de Tubarão que queiram fazer parte desse universo de Tubarão para o mundo. Ô Dani, só um pouquinho antes da gente encerrar, então eu trabalho, como eu falei, com os extremos. Eu sou psicóloga do Detran, então trabalhando com trânsito, que é uma coisa que não é fácil, com a Polícia Federal com armas. Então, meninas, se vocês quiserem andar armadas, fazem avaliação comigo, aqui na região. E aí, para tirar todo esse estresse de dia a dia de trânsito e arma, eu faço os biscoitos. Tá certíssimo. Tá tudo certo. Cada um encontra suas válvulas de Muito escape. obrigada aí.
É, isso aí. Muito obrigada aí pelo convite também, né, Dani? A gente está à disposição. Se vocês acharem necessário que a gente contribua com vocês em outros programas, contem com a gente. A gente está à disposição. Excelente, nós agradecemos. Eu quero agradecer você que ficou conosco aqui até o final desse episódio. Eu espero que você tenha sido tocado por algo que essas mulheres maravilhosas compartilharam. E eu te encontro, então, no próximo sábado, às 10 da manhã, com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até a próxima. Até mais, tchau.